Podcast Encontros. Podcasts Encontros é um novo projeto do Centro Simone de Beauvoir que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. O nosso podcast Encontros, ele receberá duas das organizadoras do livro Psicoterapia Existencialista, Princípios Metodológicos, que saiu pela editora Juruá em 2022. Eu vou falar com a Zuleika Preto, que é doutora e mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, é professora em cursos de graduação em Psicologia e pós-graduação em Psicologia Existencialista, coordenadora da especialização em Psicologia Existencialista Sartriana da Unisul entre 2010 e 2021, pesquisadora voluntária no Núcleo de Pesquisas em Clínica da Atenção Psicossocial Psiclin UFSC e do Núcleo Modos de Vida, Família e Relações de Gênero Margens. Também é integrante da Associação Nacional de Redes de Pesquisadores e Pesquisadoras da Juventude Brasileira, Rede Jubra, psicoterapeuta no espaço Biografias, Atividades em Psicologia e agora, mais recentemente, professora no curso de graduação da UFSC, Psicologia da UFSC. E também vou conversar junto com a Zuleika Preto, com a Milene Strellow. Ela é professora do curso de Psicologia da Faculdade Unisocesc de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, psicoterapeuta clínica existencialista, orientadora em metodologia da psicologia, psicoterapia existencialista em NEX, em Blumenau, psicóloga formada pela Universidade Regional de Blumenau em 2001, formada em Psicologia Clínica Existencialista junto ao Núcleo Castor de 2000 a 2004, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e agora doutoranda em Psicologia também pela mesma universidade. Integrante do Núcleo de Pesquisa em Clínica da Atenção Psicossocial Psiclin da UFSC. Junto com elas também temos a Tânia Maris Krigolo e a Daniela Ribeiro Schneider, são as organizadoras do livro Psicoterapia Existencialista e nós vamos conversar com elas, com as duas coorganizadoras e autoras deste livro. Estamos aqui então com a Zuleika e a Milene, que lançaram como organizadoras o livro Psicoterapia Existencialista, são duas das organizadoras do livro. E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês, e que ela é bem importante, porque o nosso podcast se chama Encontros, né? E eu gostaria de saber de vocês como é que foi o encontro de vocês com a psicologia, com a filosofia de psicologia existencialista. Tem uma longa história. Para mim, né, esse encontro ele aconteceu inicialmente com a filosofia, com a literatura, né, existencialista e com a filosofia, né, no segundo momento, terceiro talvez, né, com a psicologia existencialista. Então, ainda antes da graduação em psicologia, né, eu fiz também 1 ano e meio de filosofia nesse período, então circulando na universidade, em contato já com a filosofia. Mas nesse período já encontrei aí, né, com bastante prazer a literatura, né, tanto de Sartre como de Simone de Beauvoir. E eu me lembro de 2 obras assim do Sartre, né, que foram marcantes ali, que deram início. Acho que o primeiro livro mesmo que eu li foi A Náusea, né, e A Idade da Razão. Então ali já
literatura me interessou, né, as questões ali postas, né, que essa reflexão aí, né, sobre existências, escolhas, né, e o projeto, né, e o sucesso e subjetivação, né, vamos dizer, ali colocados, né, nessa tessitura das relações sociais, né, relações com os outros e tal, né, fica bem explícito com os personagens dessas obras, assim. E a Beauvoir, né, que também estava aí interessando, né, eu lembro Quando o Espiritual Domina, né, que foi uma das primeiras obras de literatura que eu li dela, né, e o Segundo Sexo, né, que era uma questão aí para todos, ainda é uma questão para todas, principalmente, né, foi algo que também me chegou naquela época, ainda antes, né, de entrar na psicologia. E aí a Simone de Beauvoir trazendo isso, né, a situação das mulheres, né, na literatura também, né, com debates sobre má fé, né, sobre alienação, né, e essa pegada bem social, né, que tem nessa discussão toda. Então isso foi interessante, né, que despertou minha atenção, mas interessante porque quando eu entrei na psicologia, os primeiros contatos também com a discussão aí sobre o existencialismo, os primeiros encontros, então, né, foi muito mais nessa perspectiva, né, como chamar assim, social-política, né. Na segunda fase teve um seminário que a gente tinha que apresentar, né, que era sobre o Orfeu Negro, né. Então a questão sobre o racismo, né, aí ligada ao existencialismo, já tinha a questão sobre a mulher, questão de gênero, né, e aí também isso foi numa disciplina de antropologia cultural, me lembro bem. Questão judaica, né, que foi, enfim, o professor colocou muito Sartre assim, nesse lugar, com esses debates, né, trouxe essa perspectiva do existencialismo. Então, acho que foi por aí, assim, esse encontro mais com a filosofia, né, e com essa perspectiva, então, também já do engajamento, né, da filosofia existencialista, assim, né. E aí, dentro da psicologia, com professores da psicologia, né, tive a oportunidade de fazer trabalhos, então, além disso, né, sobre a questão do racismo, né, sobre a velhice, aí me aproximou novamente de leitura sobre da obra da Beauvoir, né, velhice, Cerimônia do Adeus, né, então também a questão da morte, uma morte muito suave, né, trabalho sobre morte, então eu estava sempre fazendo os trabalhos, aproveitando o existencialismo, né, mas ainda sem conhecer uma psicologia existencialista, né, que tem que conhecer só lá no 8º período, talvez, final de curso, assim, né, e aí conheci, então esse encontro foi, né, também a partir mediado, né, pela professora Marisa, Santiago Rosa, que ela deu uma disciplina, né, na qual, assim, acho que era um mês, 4 semanas, falando sobre a psicologia existencialista, ou possibilidades da psicologia existencialista. E ali também fui conhecendo as produções do Nuca, né, que já tinha os livros ali, a personalidade, imaginário, né? E aí fui me aproximando. Então, aí já fiz estágios com esse olhar, mas sem orientação ainda, né, nessa perspectiva. Teve a formação no NUCA, eu fiz um período. Então, foram encontros, assim, com a psicologia, né, especialista. E, posteriormente, então, no mestrado, né, pude me aprofundar um pouquinho mais. Eu iniciei a clínica, né, e no mestrado, então, discutindo a questão aí, já talvez um apanhado, tudo que eu já tinha visto e pensado na graduação, né, questão amorosa, né, questão da constituição da masculinidade, né, relações amorosas, da juventude, né, questão geracional, né, nas suas comunidades, como jovens, universitários. Então, de lá, né, só foi aí adensando aí a questão da clínica, a questão da pesquisa. Então, acho que eu definiria, assim, contando um pouquinho, né, destacando esses elementos, assim, né, que marcaram esses encontros, né. E teve uma professora de psicanálise, Tânia Mascarello, né, teve um momento que eu conversei com ela, falei, não estou me identificando com psicanálise, nem com isso, nem com aquilo. Aí ela falou, eu sei que você gosta de existencialismo, né? Ainda foi, então vai fundo, vai estudar, vai buscar, não tínhamos muito organizado ainda, né? Então foram encontros, assim, muito ligados, né, à universidade, a professores também, né? E perpassando essa pluralidade da obra do Sartre. Acho que, por enquanto, é isso.
Muito bem, muito obrigado, Zuleika. Zuleika é uma das nossas convidadas do nosso podcast e, junto com outras organizadoras, organizaram o livro Psicoterapia Existencialista, Princípios Metodológicos, que saiu em 2022 pela editora Juruá. E você, Milene, como é que se deu o teu encontro com a psicologia, com a filosofia e psicologia existencialista? Então, também foi, como a Zuleika falou, o meu primeiro encontro foi através da professora Marisa Rosa, e foi na graduação. Eu estava, acho que lá pelo 6º ou 7º período da graduação em psicologia. Já tinha ouvido falar do Sartre nas aulas de filosofia, de antropologia filosófica, nós tínhamos essa disciplina também, mas ali não tinha ainda me fisgado tanto. E aí, quando a professora Marisa Rosa, né, começou a nos dar aula, era Fenomenologia 2, que chamava a disciplina, aí ali me fisgou. Já tinha, né, estava vendo outras teorias, comportamental, psicanálise, né, e como a Zuleika também mencionou, assim, não estava dando match, né? E quando veio a psicologia existencialista, eu pensei, nossa, né, é isso, assim, é desse jeito, né, que eu quero ver, né, o mundo e as personalidades e compreender a constituição do sujeito, né? Então, começou ali, e aí tivemos mais uma cadeira com ela, mais para o final do curso, aí já voltada para psicoterapia, teorias e técnicas. Então, né, foi essa a minha apresentação, meu encontro com a psicologia existencialista. E aí segui depois fazendo estágios também, alguns eu consegui com a orientação dela. E depois fiz formação no NUCA, né, no Núcleo Castor, em Florianópolis. E aí fiquei lá por uns 6 anos, eu acho, né, fazendo cursos, atualizações. Logo que me formei, já comecei também a atuar na clínica. A Marisa foi a minha primeira supervisora também, né, agora formada. E desde lá, né, venho estudando, venho me aprofundando aí na psicologia. Então, né, ao contrário da Zuleika, meu primeiro encontro foi logo com a psicologia, não foi tanto com a filosofia. Ela veio a posteriori, né, através dos estudos, das obras aí, mas sempre, né, tentando essa interlocução com a clínica, que era o lugar que né, eu já vinha praticando e estudando. Então foi mais ou menos por aí. Muito bem. No ano de 2022, vocês lançaram o livro Psicoterapia Existencialista, Princípios Metodológicos, com outras organizadoras, né? Vocês foram as organizadoras deste livro, junto com a Daniela Ribeiro Schneider e a Tânia Marise Grigolo. E esse livro é um livro bastante importante para a psicologia existencialista. E eu gostaria de saber um pouquinho, e os leitores também, sobre como é que foi a organização desse livro, né? Como é que vocês começaram a pensar a ideia do livro até a finalização deste livro. Como é que foi esse processo da organização deste livro? Legal, Ismael. Então, teve um momento de discussão anterior que, de alguma forma, foi até provocado, né, pela pesquisa que eu venho fazendo no doutorado, que né, um dos temas aí que perpassa a minha pesquisa é justamente a metodologia psicoterapêutica, né? Então, e a professora Daniela Ribeiro Schneider, que, né, também é organizadora conosco nesse livro, é minha orientadora no doutorado, né? Então,
desde o meu projeto já vem o desejo, a ideia de tentar sistematizar um pouco essa metodologia, né? E a gente sabendo também que, principalmente no Brasil, a gente tem muita gente trabalhando e pesquisando nessa área, né? Mas sentíamos falta de um livro, de uma literatura onde reunisse, né, todo esse conhecimento que já vem sendo praticado, né, nas clínicas, nas universidades, enfim, mas a gente não tinha isso reunido, né, num único lugar. E aí, a partir dessa primeira discussão, nós nos reunimos, né, eu, Dani, Zuleika e Tânia, e pensamos em organizar um seminário, que aí já era no meio da pandemia, né, foi maio de 2020, se eu não me engano, Zuleika, depois você confirma. E aí, em maio de 2020, organizamos esse seminário online e pensamos em chamar principalmente o pessoal de Santa Catarina, que tem uma expressividade na questão, né, da prática clínica. Então, fizemos esse seminário, foi muito bacana, tivemos bastante adesão, né, um público bem expressivo. E aí, pós-seminário, também pensamos, puxa, vamos fazer esse seminário, né, o que foi provocado aqui por esse seminário, virar livro, né? Vamos convidar o pessoal que apresentou, né, as suas falas para virar capítulo de livro, artigo e assim por diante. Né? Então, esse foi um pouco o start da organização do livro. Essa é uma introdução, né, referente à psicologia existencialista. Acho que é uma questão assim, para quem dá aula, né? Somos 4 professoras, né, tentando esse seminário, história que a Milene está trazendo, né? Mas como professoras, né, especialmente, né, vamos dizer, uma década atrás, nós tínhamos muito pouco material, né, para trabalhar com os alunos, para repassar para os alunos, né, sobre a psicologia existencialista, né? Então, a ideia de avançar na produção, né, sobre essa abordagem, vamos dizer assim, a ideia e a necessidade estava sempre posta aí, né? E em relação à clínica, né, especialmente, né, a gente orientando estágio, né, os alunos querendo sair da graduação também, e aí tendo subsídio, né, se sentindo aí, né, com mais segurança, encontrando na literatura material e tal, né, acabou sendo, né, sempre assim, uma preocupação e aí um motor, né, nesse momento que a gente pôde pensar o seminário e tal, né, e eu estava também daí discutindo essa questão da psicoterapia, né, de uma forma então mais sistematizada no doutorado, né. Então achamos um bom momento assim para tentar levar adiante, né, alguma produção mais organizada, sistematizada, mas, né, que reunisse, como disse a Milene, aí alguns escritos sobre esse contexto, né. Então acho que nasceu muito daí, né, dessa vontade mesmo de estar contribuindo nesse campo, né, e da necessidade que tem, então, essa abordagem, né, sobre esse tema específico, assim, né, necessidade de material. E aí eu falo, uma década atrás era mais difícil, né, porque na última década a gente tem muita produção dentro do existencialismo, né, da psicologia existencialista, assim, tá muito bacana, né, de ver esse crescente, assim, né? Então a gente encontra artigo, né? Joga ali no Google, já encontra, né? Procurando Cielo encontra, né? Algum material, pelo menos, né? Sobre aí a psicologia existencialista, né? Mas ainda assim, né? Em relação à clínica, né? Especificamente, né? Era muito pontual aquilo acolá, né? Então a obra teve, né, acho que esse pano de fundo aí também, né, de uma responsabilidade assim que a gente também entendeu, né, ali como docente, né, de poder estar indicando, né, um local para enfim, encontrar, né, essas informações, vamos dizer assim.
E assim, eu acho que é uma discussão, né, que ela... Por que tem tanta pouca produção, vamos dizer assim, né? Porque, né, se a gente for pensar também dentro da obra do Sartre, né, tem os princípios metodológicos aí, né, mas assim, não tem a sistematização, né, de uma psicoterapia e tal. Então, acho que a obra traz assim, possibilidades, né, a partir dos princípios metodológicos, é uma coisa que a gente discutia bastante então, na organização, né, da obra. Assim. Tem uma diversidade de formas de trabalhar com o Sartre, né, a gente vê aí Brasil afora, né, tanta gente, né, trabalhando. Mas, assim, a gente quer pensar uma obra que também incide bem, né, que dê visibilidade aos princípios metodológicos postos aí pelo Sartre, que é o que vai nos unir, né, de alguma maneira, assim. E aí tem as diferenças, né, conforme os diferentes autores, né, capítulos, mas tem esse fundamento, assim, né, dos princípios metodológicos que o Sartre aí desenvolveu, né, especialmente na psicanálise existencial, na questão de método e tal, né, que a gente tentou, então, garantir, né, assim, que tivesse a possibilidade de a gente visualizar, né, para daí entender os desdobramentos, né, numa psicologia que é contemporânea, né, numa clínica que é totalmente estruturada, né, dentro do contemporâneo, né, seja local, seja regulação, né, CFP, seja discussão, né, do próprio processo psicoterapêutico no campo da psicologia de modo geral, que a gente precisa fazer esse diálogo, né. Então, temos uma psicologia baseada aí, né, uma psicoterapia baseada nos princípios metodológicos sartreanos, mas com né, toda essa perspectiva contemporânea da psicologia, né, terapêutico, esse diálogo com a história da psicologia também, né, com as possibilidades de uma ciência que também está recortada, né, de uma profissão que está recortada no seu fazer, assim, né, um serviço que é prestado, enfim, né, como pensar aí, né, a discussão do Sartre num serviço que é prestado, né, para uma profissão hoje em dia, né? Então, é uma discussão, né, interessante da gente fazer, né? Mas a obra, então, ela traz a ideia dos princípios. Muito bem, Milene Zuleika. Nós recebemos essa obra, né? Nós recebemos ela no ano de 2022. Nós estamos agora em 2023, já faz um tempo que a obra está circulando, né? Como é que vocês avaliam, se já dá para mensurar, para avaliar, ou pelo menos para dizer, né, para os leitores que ainda não adquiriram a obra, ou aqueles que já adquiriram e que querem saber um pouquinho sobre como é que ela foi recebida, né? Qual o feedback que vocês podem dar do que vocês têm ouvido, lido, enfim, sobre as pessoas que estão lendo, né? São os leitores dessa obra. E como é que eles têm percebido essa obra? Como é que ela supera a expectativa? Como é que está sendo o recebimento da obra Psicoterapia Existencialista, Princípios Metodológicos? Eu acho que pensando um pouco naquilo que nunca se completa, que o Sartre nos coloca, né, quando a gente chega lá a gente quer mais, acho que é um pouco isso, assim, né? Eu acho que a obra foi super bem recebida, né? O próprio lançamento assim, foi muito legal, né? Pode falar depois, né? Muita gente animada, assim, né? Com a obra, a gente também super animada, então, assim, era de alguma forma uma obra esperada, assim, né? Aí, no campo, né, da psicologia, e a gente contou com muitos autores também de Santa Catarina, né? Me lembro como contou, né, antes também do processo, né? Dos que estavam mais próximos da gente, né, também tem, né, o pessoal, né, de fora, assim, mas também teve um pouco, talvez, esse gosto, né, da perspectiva também da produção local, assim, né, tá para além disso, mas acho que tem essa receptividade também ligada a isso, né, uma história, assim, que também já estava sendo escrita aí, né, de muita prática clínica, né, de diferentes grupos aqui em Santa Catarina já há muitos anos, muito tempo, né, e que de alguma forma, assim, pode ser sistematizada ali, né, ou objetivada, né, no capítulo de livro, né, e aí no conjunto de capítulos. Então, acho que ela foi bem recebida nesse sentido, né, e as pessoas também gostaram bastante da diversidade de temáticas ali, né, porque aborda a questão metodológica no processo psicoterapêutico, né, mas também tem a questão ali da empatia, tem a questão das crianças e das infâncias, né,
a questão dos atendimentos online, né, das emoções. O Ismael tem, né, um capítulo aí na obra também muito bacana. Então, acho que foi recebido com entusiasmo, assim. Mas por que eu falei, né, quer mais, né? Porque à medida que, claro, vai se embrenhando aí na leitura, né? Acho que as pessoas também vêm compartilhando com isso, mas onde que eu acho mais, como é que a gente vai avançar nisso, né? E tal, e gostando do que lê, assim. Acho que também acaba sendo a recepção, né? A obra ali acabou gerando também motivação, né? Para se aprofundar na teoria. Assim que eu tenho sentido, né? E bastante frequência, as pessoas ainda, né, estão me procurando, onde encontram a obra, então eu vejo que tem uma boa aceitação, assim, né? E nessa perspectiva de subsídio mesmo, como a gente falava antes, né? De técnico, teórico, né? Dentro da psicologia existencialista, né? Pensando mais especificamente na questão da clínica. Como a Zuleika falou, assim, foi muito legal o momento do lançamento do livro. Também meio que culminou assim com o momento que pós-pandemia a gente voltou a se reencontrar pessoalmente, né, podendo né, festejar, confraternizar. Então, né, ele coroou assim uma série de momentos, né, e também desse esforço que a gente estava fazendo junto, mas ao mesmo tempo separado, né, por conta dos distanciamentos necessários naquele momento. E aí a festa do lançamento foi muito significativa, né, e teve bastante participação né, do público em geral, estudantes, né, colegas também de longa data, assim, do movimento existencialista. Então foi assim um momento bem aguardado e celebrado de várias formas. E aí nesse momento, né, levamos um número X de livros e tudo que a gente levou vendeu naquele momento, né? Foi até melhor do que a gente esperava. E aí depois fizemos um segundo lançamento no Colóquio Sartre, né, no Rio de Janeiro. E lá também, né, tivemos a oportunidade de aí nos encontrar com o pessoal mais de longe, né, e trocarmos, e o pessoal se interessando pelo livro. Então, né, a receptividade está sendo muito bacana. E os estudantes ou o pessoal recém-formado também dando esse feedback que a Zuleika falou, assim, que bom encontrar esse material, esse livro, né, para nos dar um norte, para a gente saber, né, por onde percorrer. E nos estágios, né, a gente que está na docência aí pode também oferecer a literatura para os estagiários. Então está sendo muito positivo assim esse retorno. Como temos feito a nossa entrevista com a Zuleika Preto e também com a Milene, não vai ser diferente. Nós vamos dividir a nossa entrevista em duas para que você possa melhor acompanhar. Então, na sequência, você vai ter a entrevista, a continuidade da entrevista com Zuleika Preto e a Milene Stralon. Podcasts Encontros é o novo projeto do Centro Simone de Beauvoir, que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia.
Podcast Encontros.